dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco da Gama SAF. Este não é um vídeo para fofoqueiros, mal-educados, garotos mimados, idosos desequilibrados ou hienas, pessimistas e antas que não passaram da quinta série, e nem se destina a pessoas que se deixam guiar pelos robôs que controlam os corretores de texto da internet. Aliás, uma grande quantidade deles frequentam as redes sociais e fazem um barulho danado. Graças aos céus, há quem discorda desses palermas. São pessoas que, por sua formação e instrução, não se dispõem a bater boca com esses bocós. Com certeza, os meus inscritos não fazem parte do primeiro grupo, e como só dedico minhas opiniões a pessoas de mente aberta, talvez me sigam um pequeno público, reduzido, porém selecionado e esclarecido. E esse vídeo é para vocês que não precisam concordar com tudo que falo, mas entendem que ouvir os dois lados é muito importante. Se bem que os mal-educados e teimosos também são bem-vindos aqui. Quem sabe aprendam alguma coisa. Bem, o assunto de hoje aborda exatamente isso e os protestos que foram realizados na sede da Vasco SAF e no CT Moacir Barbosa, que visam tumultuar o ambiente vascaíno. Precisamos combater as ações tão comuns na época em que grupos políticos brigavam para levar o Vasco para o buraco. Temos que ampliar o círculo daqueles que se sentem inquietos e desanimados com tanta anarquia e tanto lixo jogado na internet. Após a vinheta, vou explicar. Se você acha que mereço, dê o seu like e se inscreva se ainda não tiver feito. Se discordar, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Volto já! Quantos torcedores você acha que o Vasco tem? 1.000? 10.000? 20.000? Um São Januário inteiro? 70.000? Um Maracanã entupido até as tampas? Ou quem sabe 1 milhão, 2, 5, 15 milhões? Ou mais? Alguém sabe? E o pior é que ninguém pode garantir. Pois é. Só sabemos com maior exatidão que os números mais aproximados e confiáveis são os de pessoas que depositam nos cofres do time SAF e do clube associativo suas mensalidades. São cerca de 57 mil sócios torcedores da SAF e em torno de 8 mil sócios estatutários. Só isso? Claro que não. Existe uma quantidade muito maior de torcedores que são aqueles que não pagam mensalidades por vários motivos. Talvez porque não confiem nos velhos cartolas ou porque não possuem condições financeiras para isso. Então, como podemos acreditar e confiar em todos que dão opinião sobre o Vasco, se nem sabemos se suas afirmações representam a opinião da maioria? Sejam elas manifestadas da forma que quiserem, ou através da internet, através das mídias, através de correspondência, coisa rara hoje em dia, mas ainda não proibida, ou talvez através de mensagens ou palpites vindos de infiltrados de outros times. Ou quem sabe através de pombo-correio, sei lá. Bom, no dito mundo livre, onde tudo ainda é permitido e qualquer um ainda pode dizer o que quiser, onde está o limite? Onde está o contraponto? Isso está na manifestação das pessoas inteligentes e sensatas, capazes de avaliar e julgar a importância daquilo que está sendo dito. Infelizmente, está diminuindo muito o número de pessoas aptas a fazer esse papel, porque nosso sistema educacional não nos ensina e nem incentiva a desenvolver senso crítico. Por isso, acabamos caindo na lábia dos mais espertos e às vezes mais grosseiros e mal educados, ao invés de raciocinarmos e concluirmos com autonomia.
Mas num mundo que ensina que abreviar e reduzir frases e destruir o vocabulário do idioma pátrio é bonito, isso é previsível. E cada vez mais o raciocínio e o bom discurso e bons textos são desencorajados. Associando isso aos maus resultados do time, não esperados ou exaltados, mas possíveis no esporte, vou continuar a falar sobre o comportamento dos torcedores e da torcida. Coisas bem diferentes, aliás. Torcida é grupo, às vezes um bando, enquanto o torcedor é um indivíduo como eu, que escolhi acompanhar e torcer pelo Vasco por uma questão pessoal. Aposto que você também. E o que merece ser avaliado aqui é a torcida, o grupo, a turma, a galera, às vezes descontrolada. Sobre essa diferença, talvez faça no futuro uma live com os meus seguidores. Uma coisa que tem de estranho e enganador como sociedade são os torcedores que se reúnem em grupos e ou acompanham o time pelas redes sociais. São pessoas que se deixam levar por outras pessoas e por opiniões de influenciadores que agem no Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, etc. E quem se deixa convencer por essa panela pode estar acreditando em uma parte insignificante de críticos, muito ativos na internet, porém na sua maioria sem conteúdo para comentar com critério tudo que ocorre ao redor de um esporte profissional que deveria também ser administrado de forma profissional. Nas redes sociais, as opiniões se dividem. Muito poucos têm capacidade de avaliar com isenção os resultados, a qualidade das equipes e o desempenho individual e coletivo dos times, muito menos a performance administrativa de uma empresa. A maioria se deixa levar pelas emoções e pelo imediatismo. Lembram do Germancano? Pois é. Grande parte da torcida não fez nada para segurar o jogador, simplesmente porque ele estava num time ruim, um time de segunda divisão que não ajudava muito o artilheiro. Mas a torcida não teve paciência, já estava ficando de saco cheio com o jejum dele, cujos gols não foram suficientes para amainar a raiva da exigente torcida do nosso Vasco. Isso aconteceu com vários jogadores que não serviam para o Vasco, mas foram úteis em outras equipes. Hoje reclamamos por não termos ninguém para armar nosso meio de campo. Mas quando despachamos o Nenê, pouca gente defendeu sua permanência. E não estou afirmando que ele seja a solução. Só estou falando que não apareceu ninguém para o seu lugar. Enquanto isso, o goleiro Fábio, por exemplo, que defendeu o Vasco entre 2000 e 2005, no lugar do Elton, não serviu mais para o Vasco, de acordo com aquele ex-presidente polêmico e bravateiro, o que acabou resultando em mais um processo na justiça contra o Vasco, assim como aconteceu com o Elton. Hoje, Fábio está com 42 anos, fechando o gol no Fluminense. Com certeza, o ídolo e tão sonhado Felipe Coutinho, se ainda estivesse no Vasco, talvez fosse execrado se passasse por uma fase não muito boa em algum período. O próprio Roberto Dinamite, no início de carreira, e eu vi muitos jogos dele, perdia gols com a bola batendo na canela. Mas, por sorte, naquele tempo, os clubes seguravam mais os jogadores e ele pôde se desenvolver, se aperfeiçoar e evoluir, a ponto de deixar de ser um simples centroavante para terminar sendo um excelente batedor de faltas e armador de jogadas, distribuindo passes milimétricos para seus colegas. Infelizmente, as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Lembram-se do Thales Magno? A tolerância foi logo para o espaço. Ninguém teve muita paciência com ele. Poderia listar muitos outros jogadores da base ou outros contratados de fora que sofreram com a ansiedade da torcida do Vasco. Querem que o jogador saia da base pronto para brilhar e carregar o time nas costas. Isso é ficção, isso não existe.
mas a torcida do Vasco é facilmente manipulada e sempre foi assim e por isso é explorada. Continua sendo enganada pelos políticos chupadores de sangue do clube. A diferença é que hoje, por não terem muito crédito junto à grande maioria da torcida, eles utilizam outra tática para permanecer em evidência. Seduzem grupos vinculados às torcidas organizadas para, através das redes sociais ou aparições em jogos, desacreditar aqueles que não rezam pela sua cartilha e combatem aqueles que lutam para reerguer o Vasco de forma digna. Quando estávamos na segunda divisão, éramos reconhecidos por sermos uma torcida fiel que não abandonava o clube. Acredito que hoje ainda somos assim. É só ver os estádios repletos, só que ainda temos um baita complexo de vira-latas e um medo enorme de cair de novo. Ainda não acreditamos em um time vitorioso capaz de uma reação. Rezamos para não levar gol. Somos uma torcida destinada a frequentar grupos de terapia para melhorar nossa saúde mental. Por isso aconselho a 777 a procurar jogadores cascudos, porque o Vasco só terá sucesso se tivermos um Edmundo, um Romário ou outro semelhante, que não se amedronte diante do infortúnio e desconsidere a manifestação passional de parte da torcida. São grupos de ativistas que conseguem influenciar milhares e calar milhões. E está na hora dos milhões de torcedores espalhados pelo Brasil se rebelarem e deixar claro que não somos fracos. Seguir esses militantes é ignorância. Amamos um clube que tem uma cruz como símbolo e por isso não podemos nos abater e desistir. Quando deixarmos de ser idiotizados e combatermos nosso complexo de inferioridade, seremos o Vasco das vitórias. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até mais!